Seria o umbral a construção originada das formas, pensamentos de espíritos encarnados e desencarnados de pouca evolução? No caso da progressão moral desses espíritos para patamares maiores, essas construções mentais não deixariam de existir? Essas construções do mundo espiritual, seja o umbral, sejam as trevas, sejam as colônias, as regiões superiores, elas não são obras de Deus. Elas não foram construídas pelo Criador. Todas essas, as mais inferiores até as mais elevadas, todas são construídas a partir de um processo de condensação do pensamento dessas entidades. Elas, consciente ou inconscientemente, constroem, plasmam, condensam fluidos de acordo com o seu pensamento. A obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho nos conta que quando os portugueses que chegavam aqui ao Brasil no início da nossa história, quando eles desencarnavam, como era o mundo espiritual do Brasil? O mundo espiritual do Brasil era um mundo espiritual composto só de floresta. Algumas taperas, algumas coisas bem rudimentares. Ah, quer dizer que os espíritos dos índios se concentravam para plasmar? Não, é automático. Não é um processo que precisa ser intencional. Ele se constrói como uma exteriorização do meu próprio pensamento. Então, os espíritos, quando desencarnam, eles automaticamente, sem uma intencionalidade, podem construir determinados ambientes, ou intencionalmente. Me concentro e crio uma determinada forma pensamento. Então, estruturas como o umbral, elas não são intencionais, porque no umbral ninguém tem lucidez para pensar em nada, para dizer, vou fazer aqui um local lamacento, deixa eu me concentrar. Não. É um processo automático em que as criaturas que ali vivem vão produzindo esses cenários. As trevas são diferentes, porque tanto pode ser construído de maneira automática como intencional, porque existem mentes muito inteligentes, perversas, mas inteligentes, que conseguem plasmar os castelos, os calabouços, os espaços de tortura, porque são mentes agudas e que congelaram o sentimento e conseguem, com isso, idealizar e construir espaços no mundo espiritual, assim como as colônias também são produzidas pela intencionalidade. Mas não foi isso que você perguntou. Você perguntou se quando esses espíritos se transferem, se não deveria desaparecer as construções que eles fizeram. É razoável, mas não funciona exatamente assim. As construções que os espíritos elaboram no mundo espiritual, elas não desaparecem instantaneamente depois que eles param de pensar. Elas se mantêm por um tempo, elas se armazenam e ficam por um período, depois, quando outra força pensamento aparece, ela vai se dissolvendo, vai se desmontando a partir do momento em que outras energias vão aparecendo. Veja isso no capítulo 8 do livro Recordações da Mediunidade, a história de Pedro e as galinhas, de uma entidade desencarnada que criava galinha no mundo espiritual num sítio. E as galinhas ciscam como se fossem vivas, mas são todas formas pensamento dele. Então, quando o espírito sai do umbral que vai para uma outra região, e realmente ele deixa de criar aquele ambiente que ele havia plasmado não intencionalmente. Só que outros que ficam reforçam as estruturas e dão a esses ambientes a perenidade que eles têm. Só que ao longo do tempo eles vão mudando um pouquinho, porque as características dos habitantes podem piorar ou melhorar os ambientes onde eles estão. Então, resumidamente, eles saem, mas os que ficam reforçam o pensamento e, de certa maneira, perenizam, ou pelo menos tornam mais duradouro o período de existência dessas estruturas fluídicas formadas pelo pensamento de cada um.